Tarde, bom dia, boa noite, né? Vamos aqui agora para a nossa segunda aula de limites laterais, que eu disse que eu iria dar alguns exemplos de funções e calcular os limites laterais delas, tudo bem? Então vamos lá. A primeira função que a gente vai estudar o limite lateral vai ser a função f de x igual ln de x se x maior que 2, ou a função x mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3 se x menor que 2. E se x é igual a 2? Bem, como a gente vai analisar só o limite da função, pouco importa pra gente quanto que a função vai nesse ponto, porque o limite não está interessado com o valor da função naquele ponto, mas apenas com os valores que a função tem na vizinhança daquele ponto. Então, dane-se quanto vale f de x2. A gente pode colocar aqui o... pode até colocar um terceiro aqui, ó. A gente pode falar que é... enfim, 35 elevado a 35 se x é igual a 2. Não vai afetar em nada o limite. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente pode fazer isso aqui de vários métodos. Pode fazer pela definição, mas eu acho que vai ser muito rico para a gente trabalhar com o gráfico, tá bem? Então, o que a gente vai pedir aqui? O que a gente estaria pedindo para o leitor, para o aluno? A gente iria estar pedindo o seguinte: quanto que é o limite de x tendendo a 2 mais de f de x? Em segundo lugar, a gente estaria perguntando quanto que é o limite de x tendendo a 2 menos, ou seja, tendendo pela esquerda e tendendo pela direita em cima, de f de x. E, não, por enquanto não. Então, vai ser aqui, ó, calcule. Tudo bem? Vamos desenhar o gráfico, a gente pode ter uma noção mais ou menos de quanto que vale esses valores, tudo bem? A gente vai ter aqui nosso plano, tudo bem? O valor 2 que é o que a gente está analisando vai ser mais ou menos aqui. A gente vai desenhar de laranja a função x mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3, que vai ser um desenho mais ou menos assim. E vai desenhar vou falar uma cor legal, um verdinho, né? A nossa função vai ser ln de x. Então vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Corta no 1, né? Cadê? Isso é uma coisa assim, ó. Pera aí. Mais ou menos assim. Beleza. Então vamos lá. Aqui vai ser o nosso ln de x. E de laranja, não vou lembrar qual que era laranja agora, hein? Vou pegar um. Beleza. X mais x ao quadrado sobre 2 mais x ao cubo sobre 3. Bem, uma vez que todas as funções são contínuas, a gente pode falar que o limite lateral delas é o valor que ela assume. Tudo bem? Então, para a primeira função, ou seja, para a primeira curva, né, porque essa função tem duas curvas. Não, perdão, estou fazendo muita confusão, galera. Vamos lá. Quanto que vale f de x se a gente está no intervalo em que x é maior que 2? Bem, foi dado para a gente que a função assume o valor de ln de x. Tudo bem? Então, nesse caso, como a função é contínua, a gente vai ter ln de 2. Tudo bem? Que isso vai dar na calculadora? Não vou fazer não, a gente sabe. Quem quiser pega uma calculadora. Ó, tem um doidinho gritando na rua aqui. Enfim. E se a gente está olhando para valores menores do que 2, quanto que vale a função? Vale
este outro valor de baixo. Ou seja, é igual a, vamos lá, 2 mais 2 ao quadrado sobre 2 mais 2 ao cubo sobre 3. Tudo bem? Isso aqui vai dar pra gente, ó, 2 mais 8 sobre 3. Que vai dar? 12 mais 8 sobre 3 vai dar 20 sobre 3. Então, veja que a função f de x, apesar de ser formada por duas funções contínuas, não é contínua. Porque ela muda absurdamente de valor em 2, ó, porque aqui iria ser mais ou menos aqui, né? Deixa eu continuar aqui. Veja. Um ponto está aqui e o outro está aqui, ó. E o outro, né, que é o que vale em x igual a 2, está muito infinito lá, que é 35 elevado a 35, né? Então está quase infinito. Então a gente pode dizer que essa função não é contínua. E aí por isso que é importante a gente saber mexer com limites laterais. Tudo bem? E o segundo exemplo vai ser o seguinte. Esse aqui está até no nível do Midorize. Vai ser o limite de módulo de x sobre x, de x tendendo a zero positivo. E, em quarto lugar, o limite de módulo de x sobre x, de x tendendo a zero menos, ou seja, pelos valores negativos. Vamos lá. Como que seria o desenho? Aliás, vamos mexer dentro da função, tudo bem? O que significa módulo de x sobre x? Significa o seguinte. A gente sabe que módulo de x é igual a x se somente se x maior que zero, e que módulo de x é igual a menos x se somente se x menor que zero, que é maior ou igual, que pode ser zero também. Enfim, e aí, portanto, essa função aqui pode assumir dois valores. Se x é maior que zero, então ela vai assumir o seguinte: x sobre x, se x é maior que zero, ou menos x sobre x, se x é menor que zero. Ou seja, se o x é maior que zero, ou seja, a gente está aproximando de zero pelos valores da direita, ou seja, os valores positivos, essa função vai ser x sobre x, que implica que o limite de módulo de x sobre x, de x tendendo a zero pela direita, é igual a 1. Só que, por outro lado, vai ser menos 1. Por quê? Se o x está tendendo a zero pela esquerda, porque ele vai estar nos valores negativos, ó. Isso aqui a gente está no zero. Se ele tende à esquerda, ou seja, se aqui a gente tiver um p menos delta e aqui um p mais delta, qualquer valor de delta, por exemplo, o p no nosso caso é o próprio zero, né? Então a gente pode até tirar aqui, ó. Bem, e por definição delta é maior que zero, para qualquer valor de delta, se o delta é maior que zero, ou seja, se a gente tende pela direita, os valores vão ser positivos, ou seja, módulo de x sobre x vai ser igual a 1. Por outro lado, seria o quê? Se a gente tendesse pela esquerda, o módulo de x sobre x seria igual a menos 1, por qualquer valor de delta. Então, nesses casos que as funções ficam diferentes, que é interessante trabalhar com os limites laterais. Tudo bem? Então, foi essa a segunda aula aqui dos dois exemplos, e agora eu vou mostrar uns teoremas um pouquinho mais difícil de provar, mas esse é o intuito do canal, mostrar coisas que são de mais difícil entendimento. Beleza? Abraço.